Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, toda honra e toda glória a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, pela Sua misericórdia, Pai. Obrigado, Pai, por estar aqui presente conosco, Pai. Obrigado pelos ensinamentos, Senhor, por tudo que o Senhor tem revelado aos nossos olhos, Pai, que nós possamos cada vez mais, Pai, enxergar, Pai, tudo aquilo que é necessário, Pai, para a edificação, Senhor, do Seu reino, Pai. Obrigado, Pai amado. Que o Senhor continue, Pai, nos instruindo, nos ajudando, Pai, nos perdoando, Pai, através da Sua misericórdia, Pai, nos agraciando, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai, por tudo que o Senhor é, Pai, por tudo que o Senhor fez, Pai, por tudo que o Senhor fará, Pai. Que continue, Pai, protegendo nossa família, Pai, agraciando, Pai, as pessoas que a gente ama, Pai, tocando, Pai, transformando nossas vidas, Pai. E visitando, Pai, as pessoas em necessidade, Pai, visitando as pessoas, Pai, em aflições, Pai. Que o Senhor traga amor, Senhor, que o Senhor traga paz nesse lar, Pai, que traga verdade, traga revelação, Pai. Traga a transformação necessária para cada um, Pai. Possamos todos, Pai, estar prostrados a Ti, Pai, reconhecendo o Seu poder e cada vez mais nos aproximando de Ti, Senhor. Que esse dia de hoje, esse devocional de hoje, traga revelação para cada um de nós, Pai. Traga a semente necessária para os nossos corações, Pai. Que continue nos alimentando, Pai. Obrigado, Pai. Amém. O sermão profético, o princípio das dores. Marcos capítulo 13. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, e não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todos estiverem para se cumprir? Aliás, vou repetir. Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de grandes guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e as sinagogas serão açoitados. E sereis apresentados ante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais sólidos de antemão pelo que haveis de dizer, mas
o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. São palavras, amados, que em muitos lugares já está ocorrendo. Nós vivemos uma sociedade em que o amor de muitos já se esfriou mesmo. Cada dia que passa, em que nós notamos que o progresso, a ciência se multiplica, as pessoas não têm tempo para pensar no outro, para sentir o outro. As pessoas estão ocupadas com seus fazeres. Hoje, mais ainda, que o tempo voa, né? O tempo voa. Então, as pessoas estão preocupadas, um em ficar rico, outro em terminar seus estudos, outro em construir o que começou. As crianças não têm tempo, não se preocupam mais em querer conversar com seus pais, mas, pelo contrário, fica ali na internet, no videogame, no desenho animado, nas influências que o mundo oferece. Os pais, preocupados com os seus afazeres, não têm tempo para os filhos, não há diálogo entre a família. São essas coisas, amados, que afastam o ser humano do próprio ser humano. Os valores de hoje e aqueles que vão vir modificam o temperamento, modifica o pensamento e transforma o homem numa máquina, sem ele perceber. Jesus aqui já estava falando a respeito de tudo isso. Ele já falava. Quando ele olhou aquela construção que foi o templo que construíram, ainda ontem eu vi umas fotos, o templo era muito alto, uma construção monstruosa para a época. E Jesus, olhando, sabendo do futuro, falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Nós sabemos que aqueles fariseus que rodeavam ali, eles ouviram o que Jesus falou. E ficaram curiosos, ficaram em silêncio, mas ficaram curiosos. Tanto é que no dia que levaram Jesus na frente do Sinédrio, a primeira coisa que eles disseram foi: esse daí falou que vai derrubar isso aqui tudo, que vai construir em 3 dias. Oh, meu pai, cada uma, né? E está aqui, amados, está aqui para nós meditar nessa palavra e passar para os outros, né?
Amados, eu espero que vocês que estão todo dia nesse devocional, o Fábio está falando aí em continuar ou mudar para outro livro, mas veja bem, tudo que você está aprendendo aqui faz de você um expert na palavra. Haverá momentos em que você não vai precisar de estar com esse livro na mão, porque esse livro vai estar aqui, ó, na sua mente, no seu interior. E eu falo isso porque eu já tive a oportunidade de pregar sem precisar deste livro. Não é que não precisava, é que não estava na minha mão no momento. Eu estava num determinado lugar em que o carro onde estava a Bíblia estava muito distante. E o momento era aquele. E eu não pensei duas vezes. Eu abri a boca e comecei a falar. E da maneira que eu estava falando, eu vi o trabalhar de Deus. Pessoas se ajoelhavam e choravam no chão. E a palavra de Deus ia entrando naquelas pessoas. E eu fiquei impressionado com aquilo. Falei, meu Deus, quem sou eu? Eu não sou nada. Mas a palavra de Deus, ela move, ela, sabe, ela esmiuça a pedra. Ela esmiuça a pedra, amados. O próprio Jesus falou, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Você sabe o que é isso, amados? É o poder da palavra de Deus. Eu não sei se eu mandei para vocês um vídeo que eu vi essa noite passada. A Bíblia chegando lá na China. Aquele povo pegava a Bíblia e abraçava, e chorava. Era tudo que eu precisava, era tudo que eu precisava. Sabe, amados? Nós temos isso, nós temos acesso livre, mas muita gente por aí não pode ter um livro desse, não pode ter acesso a um livro desse. Lhe é proibido. E eles desejam esse livro de uma forma assim que comove qualquer outra pessoa. O poder da palavra. Esse livro liberta, amados. Esse livro traz esperança. Esse livro, ele abre caminhos. Ele faz com que a pessoa que esteja presa se sinta solta, livre. É uma coisa assim que não tem explicação. Então, estudar a palavra, mesmo que seja repetidas vezes, a gente está estudando Marcos agora, daqui a pouco nós vamos para Lucas e depois para João. Não importa, se for preciso continuar, a gente continua. E cada um que aqui está aprendendo, vai entrar dentro dela essa palavra e vai germinar. Vai chegar um momento que você vai estar com a Bíblia todinha aqui na sua cabeça, na sua mente. Deus vai te usar onde quer que você vá.
Isso é gostoso, é sensacional, é muito bom. Quando eu precisei falar, precisei pregar e não tinha a Bíblia na mão, não foi eu que preguei, foi Deus que me usou. E as pessoas foram impactadas pela palavra ali. As pessoas se ajoelharam na minha frente, começaram a beijar minha mão. E eu, não sou eu, sou Deus. E foi um derramado do Espírito tão grande ali. Tinha umas 8 pessoas ali em volta. E Deus se manifestou na vida deles. Eu nunca esqueço isso. E eles também nunca vão esquecer. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Mas é assim. Então, amados, é aquilo que a própria Bíblia nos fala, nos relata. A palavra de Deus não volta vazia. Não volta. Você está lendo, mas ela está fazendo um efeito muito grande na sua mente, na minha, das que estão ouvindo. E vai continuar fazendo. Amém? Se alguém quiser comentar a respeito dessa palavra, está aberta a oportunidade. Sabe, eu tive um sonho essa noite que foi muito engraçado. E geralmente eu até leio, mas principalmente eu não tinha lido esse preso antes da gente ontem, né? Mas o meu sonho era uma parede muito grande, cheia de, como se fosse um monte de quadradinhos, onde tinha um monte de Bíblia. E todas as pessoas que estavam ali, era onde elas guardavam as Bíblias, e elas estavam todo mundo estudando a Bíblia, todo mundo lendo a Bíblia. E eu estava com a minha Bíblia ali também, eu queria guardar a minha Bíblia, mas eu não queria perder. Então eu estava escolhendo o lugar que eu ia guardar para lembrar onde eu tinha deixado, para depois eu voltar e continuar lendo a Bíblia. Todo mundo estava lendo a Bíblia. E agora a gente vem falar aqui justamente sobre proclamar o Evangelho, né? Sobre levar o Evangelho a todos os cantos, né? Quando, pois, levarem, né, e vos entregarem, não vos preocupeis, né, o que levar a vez de dizer. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Maravilha, hein? Maravilha, maravilha, glória a Deus. Então, o próprio testemunho aí do seu Mário, né? Falando, né? O Espírito Santo fala, né? O Espírito Santo age. Eu queria ler só o próximo trecho para a gente, antes de a gente fazer abrir para comentário, porque outros, acho que o próximo trecho tem a ver com esse também, que é do 14 ao 23. Pode ser? Vou ler aqui, ó. Quando, pois, virdes o abominado da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos.
estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. E essa parte fala dos falsos profetas, né? De tudo que está para acontecer. E fica uma dúvida aqui que eu queria uma ajuda de vocês. Aqui no 12, quando fala aqui, né? Logo após ali falando que, né, isso falai porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Aí ele fala aqui, ó, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, né? Se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados de de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. Ela me lembra aquela parte lá de Mateus que fala que pai vai lutar contra filha, nora vai lutar contra sogra com a espada. Eu acho que é diferente essa parte, né? Não, é praticamente a mesma coisa, padre. Porque o que acontece? Quando o amor se esfria, quando o amor se esfria, quando um filho não visita o pai, ou o pai não visita o filho, ou as pessoas estão preocupadas com seus afazeres, não conversam, não tem diálogo, de repente, por causa da política, ou por causa do futebol, ou por causa de diferenças no lar, ou onde quer que seja, ou até no trabalho, ou uma sociedade mal feita, enfim, são constrangimentos que se afastam, que afastam a própria família, né? Afastam as pessoas, às vezes dentro da sua própria casa. Então, o amor das pessoas se esfria e cria-se o ódio. O ódio ele encontra ali a brecha, ele entra aquele espírito mal das pessoas e as pessoas não pensam duas vezes para fazer o mal contra a outra. Você vê hoje em dia aqui no Brasil o que acontece de feminicídio, cara, é uma coisa assim impressionante. Coisa assim do. Olha, eu fico imaginando como é que pode uma pessoa que casa com uma mulher, né, que namora ela por um determinado período e se relacionam, tem filhos, e de um momento para outro se odeiam a tal ponto de o marido matar uma mulher a martelada. Essa semana aqui, o cara matou uma mulher com aquela serra, sabe? Aquela serra de. Coisa assim que, sabe? São. É o fim dos tempos. Sabe? O demônio ele vem, entra na pessoa, a pessoa se transforma a ponto de matar outra pessoa, a paulada, a martelada. Uma pessoa que você amou, que você coabitou com ela, que você dormiu com ela, que você teve filhos com ela. A pessoa transformada tira a vida daquela pessoa. Na frente dos filhos, muitas vezes na frente dos familiares dos filhos. O filho, às vezes, mata o pai mata o filho. Enfim, são coisas assim, meu, que você fala, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode? A que ponto chegamos? A que ponto chegou a sociedade? A que ponto chegou o ser humano? Por que isso? Falta de conhecimento da palavra de Deus, falta o amor, falta o respeito, falta a educação. É a falta de tudo isso. É a falta de conhecer a verdade. Ainda aqui É a essa. falta do temor de Deus. Uma pessoa que não conhece Deus, que não tem temor de Deus, ele não respeita as leis, ele não respeita, ele não tem. Ontem foi pego aqui três rapazes que entraram em umas farmácias aqui, que estão vendendo os remédios aqui no Brasil agora, caríssimo. Umas canetas que a pessoa compra para emagrecer. E os pessoal tem uns ladrões aí,
Umas quadrilhas estão invadindo as farmácias para roubar só esses medicamentos. E 3 rapazes foram pegos de flagrante, né, no roubo aqui no Brooklyn. E o repórter perguntou para o rapaz: e você, por que você roubou? Você não se arrepende, não? Você foi pego em flagrante? Ele falou: não, quando eu sair daqui vou roubar de novo. Estou arrependido, não. Desse jeito, um jovem devia ter por volta dos seus 19 a 20 anos. A que ponto chegamos? Eu fico imaginando assim, se aqui no Brasil, eu acho, sinceramente, se aqui no Brasil não houver mudança para punir de forma assim, bem rígida mesmo, esses tipos de crime, não, não pode continuar do jeito que está, não. Não pode. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma legislação mais dura, algo que venha a, a mexer mesmo com as pessoas. Na E eu palavra vi aqui, também Ostomar. aqui os muçulmanos aí na Arábia, o islamismo. Eu vi uma entrevista do Islã falando que lá o cara rouba, ele não vai preso. Não, ele falou aqui nós não temos cadeia. Se a pessoa roubar, ela perde a mão, ela perde uma mão. Aí se ela roubar de novo, ela perde um pé. Ah, então vocês cortam a mão da pessoa? Ele falou, não, nós não cortamos a mão da pessoa. A própria pessoa tem que cortar a sua mão. Olha só que coisa terrível. É mole? Aí eu pergunto para você, tem alguém querendo perder a mão? Você tem coragem de você cortar a sua mão? Tem que cortar seu braço, sua mão, sua perna? Então, amados, assim como nos países na China, que a pessoa, quando comete crimes hediondos, ele é fuzilado e a família tem que pagar a bala. Mas aqui no Brasil, não. O cara rouba e mata e vai preso, daqui a pouco está solto de novo nas ruas. Tem tanto policial corrupto também que, sabe, dá cobertura para o criminoso. Então, são coisas que esmurece, né? Que envergonha o ser humano. Pode falar, Fábio. Eu só estava comentando porque quando eu voltei lá em Mateus, naquele trecho, aqui Mateus está falando sobre aqui Mateus capítulo 10, 34, né? Não pense que vim trazer paz. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu filho, entre a sua filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, achá-la-á. Aqui ele está falando sobre, nesse trecho em Mateus, ele está falando sobre é um pouco diferente do trecho que está aqui em Marcos, né? Porque aqui ele está falando sobre adorar a Deus sobre todas as coisas, né? Colocar Deus sobre todas as coisas, né? E a espada é a própria palavra de Deus, né? Que vai ser usada para confrontar as pessoas, né? Para trazer verdade, né? Já nesse trecho aqui no 13, quando ele fala um irmão entregará à morte outro irmão, não é através da palavra, né? Que você vai entregar a morte a um irmão, né? O irmão que entrega a morte é um irmão que faz o mal aqui, né? Pelo menos é o entendimento que eu tenho. Então, um irmão entregará a morte a outro irmão, que aí vai de encontro com o que o senhor estava falando, porque ele está com, né? O maligno está no coração dele ali, né? Ó, e o pai ao filho, filhos haverão de levantar-se contra os progenitores e os matarão, né? Como você vai matar os seus pais, né? Então, isso é maldade, né? Isso, você não vai fazer isso por causa da palavra, né? Você vai fazer isso por causa do mal que está no seu coração, né? Que está no coração das pessoas. Sereis, né, odiados de todos por causa de meu nome, né?
Aí eu acho que aí sim, nesse trecho, a gente talvez já está mais alinhado lá com Mateus, né? Sereis odiado por causa do meu nome, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, aquele que não se entregar aos caminhos do maligno aí, né? Que não, né, não matar, né? Não fazer o que ele falou aqui no 12 aqui, né? Por isso que eu fiquei meio, falei, pô, isso aqui será que tem a ver com Mateus? Mas eu acho que tem essa divisão, né? Um é você adorar a Deus sobre todas as coisas e usar a palavra de Deus para nos confrontarmos, né? Para confrontar e nos corrigir, né? E o outro é você se entregar ao maligno ao ponto de você chegar a matar até seus pais, matar os seus irmãos, né? Tendo 13 aqui. A grande verdade, Varão, é que quando você recebe Jesus no seu coração, há uma transformação em você. Os valores são outros. E as pessoas que não conhecem essa intimidade sua para com Deus, criam uma rejeição. É criada uma rejeição. Então ela não tem mais aproximação com você. Os papos são diferentes, o papo é outro. Você não tem mais a prioridade de ficar falando de futebol com a pessoa, de política, seja lá do que for. O seu assunto é lá do alto. E isso provoca as outras pessoas que não conhecem do que você está falando. É aquilo que aconteceu entre Jesus e Nicodemos. Se eu vos falar das coisas terrestres, você não crê? E se vos falar das celestiais? Né? Então, são coisas, amados, que acontecem entre a família, entre as pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela transforma a pessoa. Ela transforma o interior da pessoa. Os valores passam a ser outros. Então, já não há mais aquela comunhão, aquela amizade que havia entre as pessoas com as coisas do mundo. Então, cria-se essa diferença, né? Por isso que Jesus fala que um vai ficar contra o outro por amor dele, por causa do amor que você tem por ele. E aí acontece essas coisas. Né, dona Lucinha? Tá só ouvindo hoje, né? Não quis É, falar nada? não, é porque eu estou deixando aí vocês falarem, né? Falar, falar, falar. Na verdade, esse capítulo de Marcos, ele é bem ampliado em Mateus e Lucas 21. Quando se a gente for estudar Lucas 21, a gente vai ver que ainda tem coisas a mais, tem acréscimos, tem algumas coisas a mais sobre o princípio das dores. Né? Final dos tempos é desde que Jesus chegou aqui, é o princípio das dores. Que ele fala, mas é o que a gente já estudou em Mateus e aqui, né? Marcos está só, né, endossando aquilo com um pouco de resumo ainda. Em Lucas a gente vai ver mais coisas ainda, tem algo diferente ainda. Mas é a gente estar preparado, seu Mário. É a gente estar preparado a todo instante, porque é como Jesus disse, que ele nem ele sabia, né? No final dos tempos, ele, Jesus humano, né, não sabia, mas que ele, na compaixão dele, ele deixou nesses sinais e a gente está vendo tudo isso. É como o senhor fala aí, nunca se viu tanto feminicídio nesses últimos tempos, parricidas, matricidas, então pai matando filho, filho matando pai. É o esfriamento do amor, é a falta do Espírito Santo, é a falta da presença. Essa história de você estar é interessante, seu Mário, quando o senhor disse que a gente tem que estar com a palavra aqui, né, o tempo todo, embora não esteja com o livro físico, a palavra física, né? Eu já contei para vocês que eu fiz uma simulação desse tipo, fazendo de conta que eu tinha esquecido em casa meu celular, as anotações que eu tinha feito, Bíblia, eu fiz de conta que eu tinha esquecido em casa. O que é que eu quis mostrar para as pessoas? Que elas têm que estar com a palavra aqui e principalmente no coração, né? Não só na intelectualidade, mas principalmente na área da transformação, e a gente tem que estar preparado. A gente que está aqui fazendo esse estudo, a gente e quem é cristão, de forma. Porque tem cristão que não lê a Bíblia, não. Tem gente que está só dentro da igreja, mas o paviozinho está apagado, que é uma beleza.
A lamparina está apagada, que é uma beleza. A gente vê isso a todo tempo. A todo tempo. É a parábola das 10 virgens que a gente já viu lá em Mateus 25, né? Então a gente tem que estar com as lamparinas acesas, porque a volta de Jesus está se aproximando a passos largos. Quem é que não vê? Quem é que não sente lendo isso aqui, princípio das dores, que a gente vê em Mateus, está vendo aqui agora, e está vendo, basta dar uma olhada nos noticiários, é terremoto em todo canto. Ah, sempre teve, teve, mas não com a intensidade e com a magnitude que está tendo agora. Destruidora, como a gente está vendo agora, enchentes, ah, teve, mas não com a magnitude que a gente está vendo agora. Então, tudo está se avolumando, tudo está crescendo assim. E ele diz aqui, Jesus diz, né, que quando é necessário o evangelho ser pregado a todas as nações, já está indo. Eu vi esse vídeo, eu achei até que eu tinha passado no caminho da fé, esse vídeo que o seu Mário falou aí, dos chineses recebendo a palavra. Não sei se eu passei por Fábio ou passei no privado de alguém, mas eu passei. Eles beijando a palavra, era o bocado dele, o bocado espiritual ali, a comida espiritual que eles estavam recebendo ali, beijando a Bíblia. E a gente aqui com a maior liberdade que tem de ler a Bíblia, de pesquisar, de estudar, como estamos fazendo aqui agora, muitas vezes a gente se omite, né? Muitas vezes nos omitimos. E quando nós nos omitimos é a humanidade de forma geral, é o cristão de forma geral, né? Que está aqui na peleja cedo da manhã, mas é a prática, né? O bom é a prática no restante do dia, né? A gente aprender e praticar, né? Como o Tiago diz, não adianta ser só ouvinte da palavra ou leitor da palavra, mas ser praticantes, né? É o que devemos ser e fazer. É isso. Isso. Ó, Camille, por aí. Quer falar também, Camille? Bom te ver. Vamos ver vocês também. Assim, nessa palavra aqui, né, o Um que eu pouquinho entendo. baixinho, Camille. Não sei se tem alguma coisa tampando seu microfone. Tá ouvindo melhor? Tá? Pronto. É assim, né? O que eu entendo com essa palavra. Principalmente a parte, né, Fábio, que você está com essa dúvida aí, é que a Bíblia, ela sempre fala nesse termo, né, nesse princípio de dores, que filho vai ficar contra os pais e pais contra os filhos. Isso é algo que é notório, né, a todo momento, porque sempre há um conflito entre pai e filho, né? Porque às vezes o pai ele está direcionando o filho ao caminho certo, mas às vezes o filho não quer. Ele acha que o que um amigo falar é melhor do que os pais, né? Então sempre gera esse conflito. Porém, nessa passagem, né, o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. Isso já vem há muito tempo, né? O que aconteceu com Caim e Abel? Caim, ele matou Abel. Isso é algo que vem de geração em geração, porém hoje, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos estão se esfriando e estão fazendo com que é, eles se matem. É pai matando filho, filho matando pai, é mãe matando filho. Cada coisa, né, horrorosa que a gente olha e a gente fica abismado, sendo que Deus, ele fala na palavra dele que nós não devemos nos assustar, né, com rumores de guerra, com nada, porque tudo que está escrito na palavra de Deus vai acontecer, né? Vai acontecer. Nós só temos que ficar o quê? Atentos com a nossa própria vida, para que a gente não venha também se corromper. Porque a nossa mente, ela não é nada. Se você não conseguir trabalhar sua mente, você não consegue trabalhar seu corpo inteiro.
Você tem que trabalhar sua mente. Você tem que trabalhar sua mente. Você tem que trabalhar seu interior. Você tem que trabalhar a sua raiva, o seu ódio. Por isso que nós temos que pedir paciência, muita paciência a Deus, porque em nenhum momento de raiva a gente pode matar um filho. Em nenhuma discussão a gente pode matar o pai, pode matar a mãe. Isso é notório com qualquer pessoa. Só que a gente tem que se moldar todos os dias. A gente não pode tirar. Quando a gente ficar nervoso, a gente tem que fazer o quê? Respirar, pedir direção a Deus, ó, respirar, se acalmar e depois conversar, né? O que foi que se passou ali, o que foi que aconteceu. Por isso que nós temos que evitar, né? Como foi falado até ontem, temos que evitar algumas coisas, algumas pessoas até, para que essas coisas não venham acontecer, né? Davi, o próprio Davi, né, lá no Velho Testamento, o que é que o filho de Davi quis fazer com o próprio pai? Quis matar o pai. Davi, rei, teve que fugir para não ser morto pelo seu filho. Olha, isso é uma coisa que vem, né, há muito tempo. Então, é algo que cada dia mais está acontecendo. É mãe pega com outra pessoa, mata seu filho, enterra seu filho, e esconde o corpo de seu filho. Gente, que dor para mim, que sou mãe, ver uma mãe fazendo isso com seu filho. Às vezes por causa de outra pessoa, que não é nem o sangue, né? Porque tem mãe, porque arrumou outro marido, aqui o marido não aceita o filho, vai lá e mata o filho. Isso é uma coisa horrível. Um caso que aconteceu, eu estou falando de filho porque aqui está falando em relação a sangue, né? Mas a relação a sangue, irmão, né, vai entregar o seu próprio irmão à morte e o filho vai fazer com que seus pais venham ser levados à morte. Então, é um lado mais sanguíneo, que é uma coisa mais, né, que aproxima mais. E teve um caso que aconteceu, não sei que cidade foi, e o rapaz, não sei se vocês viram, mas um rapaz, um jovem, ele entrou para a igreja, tudo mais, aí ele quis se batizar. Antes tinha feito até uma declaração de amor assim, para a mãe, que amava a mãe e tal e coisa, em um palanque. Quando foi no outro dia, ele foi ser batizado, ele se batizou. Logo após o batismo, batizou de manhã, quando foi à tarde, ele matou a mãe a facada, com uma discussão. Ele matou a mãe a facada. Então, assim, ó, ninguém sabe o que tinha na mente daquele jovem, se ele fazer isso. Ninguém sabe. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. Porém, nós temos que pedir o quê? Paciência, mansidão, temos que pedir o fruto do Espírito para Deus, para que Ele venha nos conceder e nós venhamos ter paciência, porque se a gente não tiver paciência também, a gente não consegue. Mãe, principalmente, quantas vezes aqui, hoje eu estou bem mais calma, porque eu não posso me estressar com nada. Mas eu já me estressei, que eu, para não bater, né, nas crianças aqui, no meu sobrinho também, que eu tomo conta, eu mordia meu lábio da raiva que eu ficava. Mas porque eu me mordia ali, era a minha defesa para que eu não viesse bater nele. Porque se eu batesse, poderia machucar, poderia machucar eles de uma maneira que não era para eu fazer aquilo, né? Então a gente tem que se moldar a cada dia para que quando chegue essa hora,
a gente não venha querer entregar o nosso irmão, e sim dar a vida por ele. Porque muitos não podem dizer, né? Fazer igual Pedro, que negou Jesus. Pode dizer, como Pedro disse, não, eu não sou um deles. Muitos vão fazer isso. Ah, mas ele é, meu irmão é. Então leva meu irmão. Ah, não, meus pais são. Então leva meus pais. Me deixa eu vivo e pode levar ele. É o que eu entendo aqui, né, nessa palavra, entendeu? O que vai acontecer? O que já está acontecendo? E agora não tem melhora não, viu? Não tem melhora não, gente. A Bíblia diz que buscar enquanto a gente pode achar. Então, enquanto a gente puder aproveitar, o Brasil é o paraíso. A gente ainda não está passando por nada, né? Lá fora ainda é pior. Aqui a gente não está passando por nada. A gente pode ler a Bíblia o quanto a gente quiser. Então, a gente tem que buscar o quanto a gente pode achar, para quando a gente não tiver, como o irmão falou, a gente ter tudo na nossa mente e no nosso coração, para que a gente possa proclamar a palavra de Deus até que o fim venha. E quem permanecer até o fim, né, será salvo, vai receber a coroa da vida. Amém. Não sei se vocês querem comentar algo. Nessa segunda parte, né? Fala que do 14 ali que o Mário leu depois, eles têm uma interpretação também que isso aqui é o momento da destruição do templo, né? Talvez algo que já aconteceu, né? E tem outras pessoas que dizem também que é algo que ainda há de acontecer, né? Que é quando, pois, virdes, né, o abominável da desolação situado que onde não deve estar. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E os que estiverem no campo, não volte para trás para buscar a capa. Tem pessoas que dizem que isso aqui está relacionado à destruição do templo, né? O terremoto que teve em Jerusalém, né? 70 depois de Cristo, né? Se não me engano. E Eu aqui no acredito, começo a meus gente. irmãos, que a gente, Aqui. eu acredito que se nós tivermos, se nós estivermos conectados, se a gente estiver buscando verdadeiramente a Deus, Ele jamais vai nos abandonar e a gente vai saber o que fazer. Jesus Cristo falava em parábolas para que somente aqueles que o Espírito Santo revelasse, que seria capaz de entender. Pelo menos esse é o meu entendimento. E eu vejo aqui uma profecia do próprio Jesus falando, sabe? E aqui tem uma pergunta dos apóstolos, né? Pai, quando essas coisas, Senhor, quando essas coisas haverão de acontecer? E, e ele não deixa claro. Existe sim, né? Alguns teólogos dizem, né? Como o Fábio bem comentou aí, que isso já passou, né? Porém, muitas dessas coisas a gente vê acontecendo até hoje. Existe uma tendência de acabarem com a família, né? Quando você tem uma família, um exemplo de família, você aprende na família o que é pai, o que é mãe, o que é irmão. Hoje quero acabar com a família. E aí
Se numa família já pode acontecer do pai matar o filho, filho matar o pai, imagina quando você não tem essa família estruturada, né? Eu acho que a única alternativa que a gente tem é estar ligado, sabe? Tá em conexão o tempo todo com a nossa lamparina acesa, porque quando chegar no momento, a gente vai saber o que falar, vai saber o que fazer, vai conseguir interpretar se a gente está na parte de cima da casa, na parte de baixo, se a gente está na Judéia ou se a gente deve subir para os montes. Essa é a esperança que eu tenho, sabe? Estou falando isso porque não sei se é só eu, mas quando eu leio isso aqui, eu vejo uma profecia, eu fico tentando entender, né? Quando será? Será que esse tempo é agora? Será que já passou de fato? Eu acho que se Jesus quisesse que a gente soubesse, ele teria deixado claro. Mas ele mesmo diz que o tempo não nos cabe saber, cabe a nós vigiar. Isso dá um certo desespero, né? Assim, quando você para por aí e fala, nossa, todas essas coisas, né? Mas ao mesmo tempo, se eu parar para pensar em todo o amor que Deus tem por nós, nas respostas que ele nos dá todos os dias, no direcionamento, não é difícil acreditar que no momento certo a gente vai saber o que fazer e a gente vai ter o direcionamento e a resposta, sabe? Se nós estivermos realmente buscando verdadeiramente, ele vai nos direcionar, né? Eu não tenho dúvida disso, eu creio nisso. Amém? Que palavra dura e maravilhosa ao mesmo tempo, né? Sim. E nem tem muito o que falar, já todos vocês aí falaram, cobriram aí 110%, né? Glória a Deus, né? Senhor nosso Deus, meu Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor. Pai, nesse momento, eu quero te agradecer por esse devocional que o Senhor tem nos concedido, meu Pai, porque se não fosse o Senhor ao nosso lado, ele já teria nos tragado vivo. Então, o Senhor está nos dando essa oportunidade de estar aprendendo a palavra, te agradecer, Pai, por não estar acontecendo nada conosco, nós podemos aprender mais de Ti, Senhor. Abre as nossas mentes, abre o nosso coração, para que tudo que nós viemos absorver, viemos também viver, Pai querido, para que nós viemos alcançar a salvação, Pai querida, vinda por Ti, Pai. Obrigada por tudo, nos dá um ótimo dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoado para você. Amanhã. Amém. Tá, boa noite, gente. Bom final de semana aí para vocês. Tchau, gente. Deus Tchau, abençoe. bom dia. Tamires, Tchau, tchau. Deus te abençoe, meu filho. Amém, Deus Pai. abençoe, Lucinha. Deus abençoe o Fábio. Cássio. Amém. Deus abençoe, irmão. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas, não Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.